Olá pessoal, chegou o grande dia da nossa estreia no podcast Estação Liderança, no momento em que a gente completa 24 anos de existência, uma história construída ao longo do tempo, com muita dedicação, empenho e amor, com muita gente que colaborou para a estação ser o que ela é hoje. E para a gente fazer um bate-bola bacana aqui, eu convidei uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que é Regina Sotomayor, minha convidada, uma amiga, que foi minha professora na pós-graduação e que me deu um insight importante para construir a estação que é hoje. E aí nessa troca eu vou falar um pouquinho mais desse momento e do nosso reencontro, motivo pelo qual nós estamos juntos aqui. Então, seja bem-vinda, Regina Sotomayor, minha amiga, uma consultora associada da Estação Liderança e que eu continuo aprendendo com ela mesmo depois de tanto tempo aí. Um privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Adilson. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast com essa missão, né, de falar da Estação Liderança, que realmente marcada pelo reencontro após 25 anos, o Adilson sendo meu aluno, eu professor, e agora juntos, né? Uma experiência muito legal, com um propósito comum, né? Convergindo com as questões relacionadas à humanização nas organizações. Então, como psicóloga, né, e com uma experiência na área de change management, quando nós nos encontramos, a estação funcionou como um imã, né, para atrair o meu coração e atrair essa prática de trazer para as organizações, né, a questão da gestão humanizada. Então foi um encontro maravilhoso e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E hoje me reverencio porque hoje muitas vezes o Adilson é um mentor, né, dentro dessa, é uma referência e um mentor também dentro dessa prática nas organizações, e também eu bebo dessa sabedoria a partir desse convívio com ele. Mas eu acho legal, Adilson, se você pudesse contar como que surgiu isso, né, na sua vida, do ponto de vista na sua carreira e a reflexão, e hoje como quase uma missão de vida, a questão da humanização e espiritualidade nas organizações. Se você pudesse contar aqui para a gente, seria bem legal compartilhar com todo mundo aqui que está ouvindo o podcast. Né? É fantástico. Tem uma questão que eu vejo que ela é fundamental. Primeiro eu vou usar a questão do imã, né? Porque a gente vai buscando coisas que conversam com a gente, né? E aí... E coisas que não conversam, elas podem jogar a gente para muito longe ou para chegar mais perto daquilo que a gente quer alcançar. Eu vim do mundo corporativo, tive aí cerca de 13, 14 anos no mundo corporativo, depois eu fui para a área de consultoria. E eu trabalhei numa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil na ocasião, mas eu via que a prática do mercado é uma prática muito devastadora, predadora. Então, as organizações buscavam resultados e faziam um grande estrago com as pessoas. E eu ficava muito incomodado com aquilo. Não era muito a prática do que eu vivenciava. Mas eu falei assim, a gente está num mundo muito diferente do que pode ser de fato. Como essas pessoas estão sendo apenas um número. E aí eu ficava inconformado com aquele jeito e eu buscava no mercado alguma coisa que criasse alguma ressonância de que quem faz diferente. E eu via pouquíssima gente fazendo isso. E aí eu falei assim, acho que eu tenho um papel, uma missão, né, não só eu, Adilson, mas de criar uma organização em que a gente possa apoiar, ajudar, influenciar as lideranças e as organizações a fazer um trabalho mais forte e digno para aquilo que você constrói dentro de uma cultura. Não é à toa que a gente tem um cenário de burnout, saúde mental, de muita gente tomando remédio para trabalhar. Só que isso já acontecia, só que a gente não tinha esses indicadores falando tão alto. Mas você, por fato de você conhecer e transitar nos mundos, nas associações, na própria academia em que a gente recebia os executivos, a gente ouvia muito disso. Né? E aí isso começou a criar
uma luz, um imã ali de que luz que eu quero seguir, mesmo que ela seja aquele pontinho lá que a gente pouco enxerga, para a gente se conectar e abrir isso como mais possibilidades. Então esse foi a primeira grande chamada de olhar de como a gente vai falar de humanização e de espiritualidade nas organizações, sendo que esse é um ponto de pouco acesso, de pouca possibilidade. A gente vem do modelo que é só resultado. Né? A gente vem de uma questão de liderança que era comando e controle. E a gente percebe que não pode mais ser assim. Só que é um processo de construção. E aí a empresa vem passando por um processo da sua própria evolução. A própria evolução enquanto organização, de como que a gente pode, evoluindo, colaborar para que essas lideranças, essas organizações façam diferente. E aí a minha dedicação para essa área de liderança foi sempre olhar para a questão da liderança e da espiritualidade, para humanizar esse processo. E aí foi aí que eu comecei a enveredar mais para esse campo e eu comecei nesses achados, verificar líderes e organizações que começavam a despontar numa multidão, como pouquíssimas luzes apontando ali para que esse processo fosse acontecer. E eu segui essas luzes. Hoje a gente está chegando perto de um farol de holofote, que ainda perto de um contexto de mercado, ele ainda é muito pequeno. Né? Então, e aí isso foi me tornando cada vez mais apaixonado por fazer isso. E aí eu fui, felizmente, encontrando pessoas que também tinham essa referência. E acredito que um dos papéis da própria Estação Liderança é de como a gente organiza isso. Porque esses pontinhos de luz pode virar um grande holofote para o mundo. E que a gente pode fazer diferente, porque o ambiente de trabalho é um ambiente que a gente dedica maior tempo das nossas vidas. Ele tem que ser um ambiente saudável. E a gente tem que cuidar disso. Deu um overview aí. Não, eu acho legal o que você está trazendo, importante, mas eu vejo que o ponto comum nosso é o nosso inconformismo, né, Adilson? Nós sempre fomos inconformados com algumas questões humanas, né, relacionadas às questões sociais, né, e, ao mesmo tempo, a questão do empobrecimento da nossa visão em relação ao indivíduo, dentro da perspectiva do que ele oferece e o quanto as organizações fazem um bom uso dessa oferta, né? E como eu tenho como formação a psicologia realmente traz a questão do humano como palco, né, da vida no planeta, na vida de um modo geral, né, sendo integrante da natureza. E a importância disso de levar essa questão para as organizações, né? Então, esse processo que nós entendemos hoje, que eu e a Adilson, nós sempre conversávamos muito, né, sobre a questão da humanização, que nós fazíamos discursos, sementes ao vento, né? É isso mesmo. Então, nós falamos disso já há muitos anos, né? Há 20 e tantos anos. Algumas décadas. Mas alguns lugares germinavam e outros lugares nada acontecia. E por isso que hoje ainda a gente tem um número de organizações, para nós, né, ainda um número pequeno, reduzido. Mas de alguns anos para cá, a gente pode talvez dizer de 5 anos, né, para cá, a gente tem visto um movimento maior, né? E parece que a questão do Covid escancarou essa questão da importância da humanização associada à questão da saúde mental, né? Que se evidencia mais fortemente. Mas a questão da humanização, ela passa a partir da cultura das organizações, né? E quando a gente fala em cultura, nós estamos falando em valores, nós estamos falando em processos, estamos falando em tecnologia, nós estamos falando em ambiente psíquico organizacional. E ao mesmo tempo, as organizações vêm tombando as suas estruturas, horizontalizando, trazendo esses processos integrados, a integralidade do ser humano
Então, isso é um desafio bom, né, dentro dessa perspectiva de trazer essa reflexão. Mas como nós não temos ainda, nós estamos criando portfólios de ações, né? Nós estamos no mundo que nós estamos criando possibilidades, né? E então eu queria que você falasse um pouco dessa questão dessa criação, o quanto que nós estamos voltados para a questão da inteligência coletiva. Fantástico. Existente, né, dentro das organizações, que vale ouro, né? Sim. E um ouro desperdiçado, né? Em que a gente tem pautado o nosso trabalho sobre essa questão da inteligência coletiva, como que a gente traz esse processo interno e que essa própria inteligência, né, ela se molde e ela se transforme a partir desse reconhecimento da existência dela e da valorização dela. Eu quero aproveitar essa questão que você traz, Regina, porque quando a gente fala desse imã, a gente está falando de uma frequência, né? Então, o nosso encontro é um primeiro exercício de inteligência coletiva, né? Depois de 25 anos, a gente se encontra numa reunião de grupos, de um grupo que ela fez de informação, que eu fiz no passado, que foi um curso que fez muita diferença, né, para a minha trajetória de vida e de carreira. E aí, para nossa grande e grata surpresa, a gente tinha desenhado um programa magnífico, amplo, abrangente e consistente. E a gente falou assim, onde nós estávamos, né? Nós não estávamos juntos, mas a nossa frequência conectava um olhar para o humano, para o líder, para esse líder integral, né? Olhando com uma força importante e fundamental dessa convergência. E aí isso foi muito interessante. Olha, é uma coisa que foi incrível, porque na realidade nós tivemos um encontro com essa turma que fez o curso de pós-graduação depois de muitos anos. E aí, depois desse encontro, eu liguei para a Adilson e falei, Adilson, eu queria conversar um pouco com você. Nós marcamos um café, né? Num shopping center aqui em São Paulo, né? E nós fomos tomar um café e para bater papo, assim, né? De forma descontraída. E aí, conversando, o que aconteceu em relação ao nosso inconformismo? Adilson, tem alguma coisa no mercado que não está rolando, né? E o que não está acontecendo? O que não está acontecendo é que eu acho que os programas de desenvolvimento de liderança não estão atendendo o momento das organizações. Hoje nós estamos vivendo num mundo muito mais complexo, ambíguo. A questão do humano, a questão planetária, ESG estão aí e nós estamos repetindo modelos pragmáticos, né, quadrados, como se um único modelo servisse para todo mundo. E nós estamos vendo que a perspectiva, aí sim, né, do indivíduo, do ser integrado, não está sendo trazida. O Adilson fala assim, eu falei, então eu estou pensando em algumas coisas, de nós trabalharmos isso, não sei, o que você está pensando? Ele falou, Regina, tem um programa que eu desenhei para uma universidade há 2 anos que fala exatamente disso, de tomada de decisão em ambientes complexos, que fala da questão da integralidade do ser, que fala da questão da elevação de consciência, estágios organizacionais e do indivíduo, de evolução de consciência. Então eu falei, não acredito, Adilson, que depois de tantos anos, né, separados, hoje nós estamos convergindo nessa frequência que você está trazendo, né? Então foi muito legal. Você falou, não estava acreditando. Vamos fazer isso juntos, né? Aí então o Adilson se propôs, abriu o programa que ele tinha desenhado, eu com alguns rascunhos ainda, né, sobre essas ideias e tal. E a gente montou um programa maravilhoso, mas que aí depois a gente fala sobre isso. É só para vocês entenderem o processo de criação, né, da Estação Liderança, inclusive, né? Porque acho que tem uma questão que é a abertura que a gente cria, porque nesse mundo de ideação, você olha para algumas coisas, você tem um start inicial e ele vai ser cocriado. E a gente precisa abrir mão das nossas próprias vaidades para que isso
aconteça, se fortaleça, exatamente. né? E acho que a questão que a gente traz, usando essa frequência que nós temos com as organizações, com esse imã aí, é de que quando você começa a trabalhar esse processo de inteligência que está dentro da organização e que é pouco utilizado, você pode potencializar a própria evolução de consciência das pessoas e da organização. Que é junto, né, que acontece, né? Que é esse coletivo, né, de olhar esse processo juntos. E a gente começa entendendo nesse olhar de que os programas prontos não servem. Porque eu tenho que olhar para cada uma daquelas organizações e trazendo essa bagagem, esse know-how, essa experiência de algumas décadas, como que a gente pode acoplar aí e melhorar esse processo. E qual estágio que a organização está em relação a essa questão do processo de ganho de consciência, né? De elevação de consciência, né? E as próprias temáticas que nós estamos vendo surgir com força, elas abraçam esse conceito de evolução de consciência. Acho que o principal deles é o SG. Vamos falar de diversidade, de equidade, de todas essas temáticas de saúde mental, vem forte para como a gente potencializa isso. Porque isso tinha antes, só que você não qualificava e não quantificava. Só que agora isso virou, né, criou uma evidência para as pessoas e para as organizações que não dá para não cuidar. E aí uma vez me perguntaram, quanto que custa para humanizar? Aí eu perguntei, quanto que custa para não humanizar? Legal. Esse é o ponto. Porque o quanto tem custado para as organizações não cuidar desse processo. E acho que aqui, na estação liderança, a gente tem um ponto que é fundamental, que a gente fala da humanização, não olhando só para o humano, olhando, né, que aí entra a questão da evolução de consciência e da espiritualidade. Como a gente olha esse todo. O universo, né? O universo tem que olhar mais do que você, porque senão você coloca o ser humano numa posição muito egóica. Ele é o centro de tudo. Como se ele não fizesse parte da natureza, né? Fosse algo separado, né? E a questão do domínio, enfim. Não, eu acho muito interessante e até um pouco, às vezes eu fico, puxa, como é que nós conseguimos chegar, né, no estágio que nós estamos hoje, até negando a questão da integração do ser, né, do ser humano, né? Porque essa questão das estruturas muito hierárquicas, como você trouxe de controle, ela também tinha uma visão do ser humano fragmentada, né? Sim. Valorizando muito mais a área do pensamento, né? Do sentir. Do que o sentir, muito mais a área do pensamento do que a intuição, pensamento da lógica, da racionalidade, né? Muito mais a área do pensamento como a integração do corpo, né, como expressão de si mesmo, sem olhar também dentro do papel dela a perspectiva social. O quanto é importante, né, os braços da organização, olhar para o social, que também a vida dela depende disso. Nós podemos ver o Brasil, por exemplo, às vezes a gente tem crises de talentos e tudo mais, né, de dificuldades, inclusive de preparar pessoas, porque o social foi deixado de lado, o processo educacional está comprometido, enfim. Mas eu acho que essa questão da integralidade do ser que nós trazemos, ele traz o potencial humano, né, e que ele é muito maior do que ele é utilizado dentro da organização. Então nós conseguimos olhar muito para a questão das possibilidades, né, a questão das oportunidades. E isso, cada organização se encontra dentro do estágio de consciência. As organizações que olham muito pouco para isso, elas estão no nível básico lá de lucro a curto prazo, né, sem ter horizonte de possibilidades futuras. Então, e às vezes até destruindo até o próprio caminho, né, que lá na frente essa conta vai ser paga. Mas eu acho que dentro dessa perspectiva, quando você traz, né, e você realmente é a pessoa que abriu esse caminho da questão da espiritualidade nas organizações, até concursos no exterior, era legal Sim. Você contar um pouco do seu TCC, né? Legal. Da espiritualidade, é um pouco que traz essa integralidade do ser, né? Nessa forma metamaterial também, né? Você podia contar para a gente. E tem uma questão bacana, olhar para essa questão da integralidade, que é
é um olhar importante que nós temos para isso. E eu até conto essas histórias, e contei algumas palestras, de que você chegava na empresa e você deixa seu problema para fora da empresa, né? E aí você ia lá, então você é um ser que você tem as facetas da sua vida. Então, quando você chegava lá, traga você o seu tinha que fragmento. Né? Exatamente. Então, e aí era uma coisa que chocava muito. Então, a pessoa chegou lá, o filho está na UTI, e você quer que ele esteja bem, produzido no máximo lá, e você não leva isso em consideração, aí essa pessoa tem lá um acidente, às vezes é fatal, e como ficou isso? Então, você não permitia que o outro estivesse inteiro, né, olhando para essas facetas, né, da vida, para essas áreas da vida que são importantes. Aí o que vale olhando para essa trajetória, né, construída, e quando eu comecei a me envolver, mergulhar nesse tema da espiritualidade, a coisa que mais eu tinha resistência, e foi bom ter essa resistência, porque eu fui buscando o meu imã, a minha frequência, em alguma coisa que conversasse com aquilo que de fato eu acreditava. E todo o artigo que eu ia buscar no meu doutorado, que eu fiz na Flórida, sempre tinha um viés religioso. E quando eu começava a ler, eu falei assim, não posso fazer isso, porque só na Índia, a informação que eu tive, que tem mais de 30 mil religiões. Eu nunca ia dar conta disso, né? E eu falei assim, que eu preciso encontrar alguma coisa que não tem esse viés, porque na própria psicologia você tem o campo da espiritualidade. Sim. E aí eu tive a felicidade de encontrar artigos da Universidade de Aveiro que falava de espiritualidade falando de valores universais, como respeito, confiança, justiça, pertencimento. Aí quando eu olhei assim, meu olho brilhou, né? Eu falei assim, é isso que eu vou estudar. E aí eu comecei cada vez mais mergulhar nisso, e ainda eu sei que esse processo com a temática de espiritualidade, ele é binário, aceita e rejeita. E aí quando você fala de valores, até você explicar isso, é um tema de resistência, ainda continua sendo um tema de resistência. E quando você começa a trazer essa temática, falando de que você merece ser respeitado, que você merece praticar justiça com o outro e o outro com você, isso começa a mudar, começa a colocar a gente no que nos iguala, não no que nos diferencia. Sim. Então, aonde quer que você vá, você merece ser respeitado. É simples assim. Agora, que visão de mundo eu tenho para poder ter convicção de que eu vou respeitar as pessoas na sua natureza, nas suas escolhas, né, na sua prática em si? Como que eu faço isso sem fazer julgamento? É um baita exercício esse processo. E aí eu comecei a perceber, e aí o primeiro grande trabalho, eu gosto de falar disso, aconteceu no Brasil. Eu tinha lançado meu primeiro livro, que era Liderança e Espiritualidade e a Humanização das Relações. E aí eu recebo um contato de um executivo, e aqui eu posso falar o nome dele, que é o Juliano, que é do grupo Eurofarma. Na ocasião ele era gerente de treinamento da Eurofarma. E ele falou assim, olha, eu quero conversar com você, você pode vir aqui na empresa? Eu fui lá e falei assim, olha, a gente viu o que você traz no seu livro, nós vimos a entrevista que você deu na CBN, e o seu TED Talks que fala disso, e a gente quer fazer um trabalho com a nossa equipe. Eu falei assim, bacana, né? Eu falei assim, deve ser RH, né? Deve ser RH. Não era RH. Era equipe comercial. E aí foi uma surpresa atrás da outra, que foi me alimentando a minha esperança, né? Aquela luz aumentando assim. E ele falou assim, olha, nós temos as melhores premiações dentro do mercado farmacêutico. E a gente quer continuar nessa pegada, nessa direção. E a empresa tem um cuidado para que esses resultados não sejam a qualquer custo. Que tinha a ver com a fala. Então, vamos trabalhar isso, e eu gostaria de trabalhar a questão de um dos valores que você traz, que é o pertencimento. E aí foi magnífico poder trabalhar com a equipe comercial da empresa, da Momenta Pharma, né? E que trouxe a primeiro imã de conexão com a empresa nos chamando para fazer um trabalho usando
essa linha de pensamento, do pensar, do sentir, do agir. E eu trago, inclusive, no livro e algumas palestras, essa questão do pertencimento. Quando você percebe que as pessoas se sentem pertencentes àquela marca, isso cria um valor, né, fenomenal. Porque eu vou me mobilizar como time, como equipe, como coletivo, para entregar para alguém que muitas vezes eu não conheço. Mas tem uma frequência, energia de assim, estou fazendo diferença com o trabalho, com excelência, para entregar nesse contexto. Então, acho que esse foi o primeiro trabalho. E aí, da parte internacional, eu lancei, né, meu último livro, que é a Liderança Espiritualizada, a Humanização das Organizações, em Portugal. E o ano de 2022. E 2023 eu fui chamado por uma empresa para fazer um trabalho com a equipa, como eles chamam, lá. E foi magnífico, porque assim, são luzinhas a se acendendo em vários lugares que estão nos conectando. E aquele momento, a gente também percebe que a gente está conectado com esse propósito que a gente tem, sim, Regina, né? De que como a gente está ajudando essas empresas aí no mercado ou numa linha de gestão na contramão de muita gente. Então, nós vamos conseguir os resultados mais extraordinários, até mais do que a gente conseguia, sabendo fazer isso de forma diferente. É isso que a gente tem feito, ajudando as organizações. Eu vou contar para o pessoal que nós fizemos um fórum internacional o ano passado. Ano passado, é verdade. Não, 23 esse ano. Não, ano passado. A gente está confuso. Nós estamos na transição, né? Bom, mas assim, o mais importante Toda hora eu falo que ano passado, toda hora eu falo. Mas o mais importante disso que era um fórum, né, Leader Experience. Nós tivemos oportunidade de trazer várias pessoas, executivos, profissionais, pessoal da área 46. De recursos humanos, muita gente, 46 pessoas aqui batendo papo com a gente sobre a questão da humanização e espiritualidade nas organizações. E pessoas que residem, né, em outros países. E é muito interessante que agora a gente sente que tem um movimento, assim, uma comunidade, digamos assim, articulada, e que não é só, né, a nossa energia que reverberando em outros lugares e trazendo e discutindo essa questão, né, da humanização. Então, nós ficamos muito felizes porque, assim, a gente tem esse fio condutor desses valores, né, que a gente entende são valores essenciais para a humanização e que conversa muito com o momento atual de transformação das organizações. Por quê? Porque nós estamos em processos de mudanças, as pessoas têm que estar mais fortes, mais integradas. Isso passa por uma integralidade, né, do ser, né? E que a questão hoje associada ao trabalho e essa geração que está vindo vem mudando isso, né? Que o trabalho está associado a um propósito, que esse propósito e esse significado atraem as pessoas e que isso, a base de valores de uma organização é muito importante, que as organizações que têm ocupado posições no ranking de melhores empresas para se trabalhar, elas escolhem as empresas, né, que trazem isso, né, porque hoje a nova geração, o trabalho ele está voltado à realização do seu potencial, a você poder ser aquilo que você é, né? Ele está relacionado a estilo de vida, né, a ambientes saudáveis, a escuta de uma liderança que escuta, que participa, onde eles podem crescer, aprender, né, a se desenvolver. Então, tá super conectado, tudo aquilo que... Então, é uma delícia, na realidade, fazer um trabalho como o nosso quando existe um momento que converge com isso e que a gente consegue identificar o potencial que nós temos a partir do nosso trabalho. E eu gosto muito do Winnicott, que traz a questão relacionada que a nossa razão de existir é a busca pela nossa integração. Então, isso é uma jornada.
é um ciclo. É óbvio, hoje eu não tenho dúvida que os ambientes fragmentados, a visão fragmentada do ser, né, a valorização só da produtividade pela produtividade, o resultado, isso realmente coloca a organização em patamares não competitivos, né? Em patamares em que não competitivos e também fragilizada o brand a marca da organização, né? Essa geração hoje ela é muito diferente e nós temos que ler a realidade a partir da visão da lente que eles estão usando, né? Que a geração utiliza. Então, eu sinto que essa questão da humanização não tem volta, embora a gente possa, às vezes, ter dúvidas no mundo, né? No mundo verdade, que nós vivemos, né? Verdade. Onde a energia aí de combate é grande, mas eu vejo que dentro da perspectiva organizacional nós estamos ganhando espaço em relação a isso. E também é importante conversar aqui com vocês, assim, que quando nós trabalhamos, nós temos empresas, né, que estão num ranking super top, conquistaram isso, né, da humanização, da espiritualidade, e aí eles acabam sendo reconhecidos pelo mercado, né? Referências como isso, como organizações que estão engatinhando, né? Mas que querem, que já têm isso no propósito, fazem já a sua revisão de valores, né? De conquistar esse posicionamento aí de ter uma gestão mais humanizada. E tem uma questão que você trouxe, algumas questões, acho que uma delas é assim, o que vai fazer diferença para essas organizações se movimentarem, né? Eu vejo que parte dessas lideranças estão conseguindo levar isso para a cultura, porque tem mais gente comprando isso, né? Sim. Porque se a gente for olhar no tempo, ainda era, mas era só a liderança que tinha uma postura diferente e conseguia trazer resultados extraordinários, né? E agora isso está entrando mais para o aspecto do coletivo. E uma questão que você traz das novas gerações, as novas gerações vieram com outro nível de consciência. Sim. E aí, o que eu vejo quando a gente fala de consciência? Quando você tem consciência, dói você não fazer o que tem que ser feito. É verdade. Então, eles não querem fazer parte de qualquer organização. Por que estou aqui? Esse é um ponto, é uma força que, olhando a própria questão da inteligência coletiva, pode ser ou não utilizada a favor da própria organização. Uhum. E até lembrando do fórum, foram 43 convidados. E a gente até na nossa reflexão, a Regina foi a nossa curadora, né? A gente foi trazendo alguns nomes, compondo ali, a gente alinhando. E uma reflexão que a gente teve, que ela é fundamental, foi pensar o seguinte: há 3, 4 anos atrás não seria possível o nosso Fórum Internacional de Experiências da Liderança falando de humanização e espiritualidade. Então, se há 3 a 4 anos atrás, é pouco tempo. É verdade. E a gente conseguir reunir, né, pessoas, líderes de 12 países que tiveram essas colaborações. Então, esse também são evidências que estão colocando de que muitas empresas elas já começam a enxergar isso. Às vezes não sabem fazer isso, mas quer que é o primeiro, né, acessando ali a centelha divina dessas pessoas, dessa organização para mobilizar. E quando a gente vai para o processo de aprendizagem, a gente vai por alguma coisa que a gente sabe, para alguma coisa que a gente não sabe. Então a gente vai ter uma instabilidade ali e se você criar a condição nesse ambiente para mobilizar, o processo de mudança vai ser muito favorável. Né, a gente colocar todo mundo na mesma página. E sobretudo, o nível de consciência de algumas organizações não estão chegando nisso. E os próprios consumidores vão acabar definindo. Exatamente. Quem? Então, até para dar um exemplo, vamos lá que você tem uma opção, né, uma questão ali do poder de compra de um veículo. Aí você sabe que aquela empresa tem lá, você vai no dia seguinte na concessionária. Você recebe a informação de que aquela organização da marca daquele veículo dispensou centenas de pessoas via telegrama, via correspondência.
você reavaliaria a sua compra pelo nível de consciência? Essa organização não tá se relacionando bem com o capital humano que está produzindo esses veículos. Será que eu compraria? Não, isso é bem interessante que você está falando, e no LinkedIn a gente vê frequentes denúncias, né, em relação a isso, e movimentos. É isso mesmo. Né, eu lembro da história essa história de uma demissão de uma empresa grande, né? Vocês sabem quando nós estamos falando exatamente. Não precisamos falar quem, né? Mas que dispensou realmente as pessoas, né? E as pessoas nem imaginavam e receberam que estavam demitidas e tal. E também, até por questões ou de poluição, né, no ambiente, hoje as pessoas regulam se a empresa é sustentável ou não, né, o que ela ocasiona, né, e, enfim, e relações de trabalhos muito ainda, digamos assim, conservadoras, ou poderia usar algumas expressões mais fortes, mas vamos poupar, mas assim, que trazem a relação de trabalho dentro de uma idade média, né? Então, realmente, o que eu acho que é importante nesse sentido é realmente, você trouxe uma questão que quando você foi, você pensou que quando você foi acionado, teria sido a área de recursos humanos, né? É verdade. É o que a gente imagina e tem esperança em cima disso. Mas é bem interessante que a gente vê que a questão da humanização, a área de recursos humanos ainda também tem uma oportunidade, vamos dizer assim, de liderar esse processo. Né? E muitas vezes a gente vê que em processo de change management, em processos de transformação, às vezes ela vai atrás de um processo que vem acontecendo porque hoje a marca da organização já está comprometida, ou o movimento da organização, né, necessita para se colocar diferente até no mercado, ou revisar de fato alguns valores importantes, e a área de recursos humanos, então, precisa ainda ter ganhar musculatura nesse processo para poder liderar, né? Eu vejo assim, se em processo de transformação dentro dessa jornada que nós estamos falando, tem a questão da cultura, que é o que você está trazendo, chave, que é a questão de valores, de propósito, onde que você quer chegar, o porquê, né? O como, como chegar lá. A questão da liderança, que tem um papel realmente de assumir do ponto de vista no seu dia a dia e colocar o coletivo nessa direção, né? Do indivíduo, porque também tem isso, né? A responsabilidade do indivíduo que constrói o ambiente de trabalho e com ele próprio, né? Do ponto de vista de assumir essa autorresponsabilidade, fazer a jornada do autoconhecimento, se fortalecer, né? E da área de recursos humanos, de trazer uma perspectiva não de cuidar do problema, do sofrimento, mas colocar numa rota de criação, de potencial do indivíduo, de trazer essa possibilidade da inteligência coletiva, de trazer formas de se trabalhar. E hoje a gente sente, Adilson, né, que a gente sempre discute isso, que às vezes a área de recursos humanos está muito instrumental, né? Ela está privilegiando as questões instrumentais do que o próprio indivíduo. Nós entramos numa rota de fazer e ter informação. Não, nós não estamos dizendo que isso não é importante. Mas só isso é um problema. Só isso é um problema, exatamente. Você tira dessa percepção, dessa avaliação e dessa questão a maturidade, né, para olhar para algumas dessas questões. E acho que esse é um ponto que eu vejo, né, nós somos originários, né, da área de RH, da área de gestão de pessoas, né, o quanto é fundamental liderar, né, ou protagonizar esse processo de mudança. Porque isso já está na organização. E aí, senão eu fico no RH mais só de instrumentalização,
né, de avaliação, de ferramentas, tal, mas assim, como que eu estou ouvindo as pessoas? Né? Para quem eu estou perdendo meus talentos e por que eu estou perdendo meus talentos? O que eu estou fazendo para esse processo de construção, de cocriação? Isso vai mexer com a organização como um todo. E o que é legal a gente observar, que até nos exemplos que a gente traz de CEO, traz de diretor comercial, traz de diretor industrial, traz de head de RH. Se for diretor de... Então, de controlador, finanças e controladoria, nossa, então você começa a olhar, e acho que esse é um recado que a gente, olha, isso já está na organização. E talvez um dos pontos chaves que a gente tem colaborado nesse sentido é de como a gente organiza isso, né, para criar uma célula, um piloto, para começar a trabalhar isso de forma... Porque o que eu vejo é que boa parte das organizações estão adoecendo por não cuidar disso, ou não dar um olhar com significado para o que está acontecendo. E o número, muitas vezes, eu vou usar um termo aqui, muitas vezes o número é burro, porque ele mostra um nível de performance fantástico, mas você não está olhando lá o que você está tendo de problema para chegar nesse número. Então, vale a pena, né, você estar nessa rotação alta para se entregar esse resultado no mais alto nível. E aí no meio do caminho você vai deixando um monte de gente que colaborou com isso, mas não está aguentando mais. E isso que você está trazendo requer uma visão sistêmica, né? Forte, né? Das lideranças, né? De pessoas que ocupam posições-chave na organização. E falando em relação ao processo de transformação, a gente tem várias portas que podem... desencadear um processo de transformação, que pode ser uma questões externas, por exemplo, né? Então, as mudanças que vêm acontecendo, a complexidade, a nova geração, enfim, forçando um processo de transformação. Tem outra porta também, que são as necessidades internas, né? De colapso, como você está trazendo. Nós já pegamos empresas colapsadas. Verdade. De conflitos, de grau de comprometimento da saúde grave, né? Que a própria necessidade interna, né? E tem as questões que eu acho que diferencia, que é onde nós queremos levar o patamar, em que estágio nós queremos estar no futuro. Sim, né? sim. Então, eu posso fazer um processo de transformação, né? Criando uma possibilidade, simular uma crise, digamos assim, né? Já que se eu não estiver vivendo isso, mas que é uma visão de futuro, né? Então, assim, e aí o ESG entra forte nessa questão, porque eu olho o social, né? Eu olho a questão da sustentabilidade, o meio ambiente, a saúde organizacional, e essa visão sistêmica que é o que você está trazendo, ela é fundamental e importante, né? Então, mas realmente fortalecer um pensamento coletivo, né, dentro dessa perspectiva, né? E o que pode ser também divertido nessa questão é que tem uma moeda que vai estar muito presente para todos nós, que é a moeda da nossa capacidade de aprender. Porque todos nós vamos precisar aprender nessas situações com as pessoas e a gente vai precisar se desafiar de forma diferente. Olhar para o futuro fazer o que a gente está fazendo nos leva aonde a gente de fato quer chegar. E às vezes eu faço algumas perguntas que são muito provocativas para as lideranças, que assim, você é o líder que você gostaria de ser ou você é o líder que a empresa quis que você fosse? Se você está numa empresa com visão, né, mais evoluída, pode ser que esse ganho foi legal. Se ela tiver um nível de consciência só no lucro a qualquer custo, você talvez tenha se tornado um capataz ali. É um exagero estar colocando isso, mas é de entregar alguma coisa de que você usou muito pouco do seu talento naquela ocasião. E essas provocações que você faz, Adilson, eu acho que são importantes, porque, assim, quando eu falei da questão do RH liderar alguns processos, eu não estou dizendo que o RH não tenha atuado bem, né?
Mas eu acho que é uma questão de momento, de visão e que estágio de consciência que nós estamos. Porque nós somos da área de RH. Mas eu vejo assim, eu quero dar um exemplo do que é uma visão fragmentada. Bora. Eu estou na área de desenvolvimento, aí eu contrato, puxa, tá saindo um negócio legal aí de comunicação não violenta, tal. Vou lá e contrato um pacote de comunicação não violenta. Mas eu tenho, às vezes, aquilo que eu estou fazendo, o resultado, o potencial daquele resultado pode ser muito pequeno. Por quê? Porque eu não ainda discuti internamente, junto com a minha liderança, quais os valores que são importantes e serão privilegiados naquela gestão. Então, às vezes é interessante, eu não estou dizendo que um workshop de comunicação não violenta não é muito interessante, ele traz um outro olhar para a comunicação, ele traz um ganho de consciência, sim, mas que isoladamente não faz efeito, é um pingo no oceano. Né? Então, a questão é que toda vez que eu vou trazer algo que vai ser um incremento de uma consciência coletiva, e eu entendo aonde nós queremos chegar com isso, do processo do step by step, no processo de humanização, sim, ele é muito importante conhecer desse mapa, né? Verdade. Esse mapa da humanização, ou elevação de consciência, organicamente, ele tem que ser homeostático, quer dizer, ter um processo de homeostase. Porque senão qualquer movimento de entropia dentro da organização, qualquer coisa, que algo aconteça diferente disso, aquilo que você fez morre. O impacto, você perde ou a oportunidade de ter potencializado aquele processo, né? Então, o processo de humanização, você tem que criar pilares de sustentação, pilares estruturantes para esse processo. E não tem, e cada organização é uma jornada diferente, né? Acho que tem essa questão que você traz, inclusive com essa temática, que a gente inclusive trabalha da CNV, em que momento isso entra, quando a gente usa lá os conceitos de roda das virtudes, lá que usa o conceito da economia de ponto de alavancagem, a gente checa em que momento entra aquele conhecimento para potencializar. Exatamente. Então, se você entrar no momento errado, você começou, né, colocar o azulejo antes de estar a parede acabada ali, vai dar ruim. Então, é olhar essa construção, e é um processo de construção. Acho que esse é um ponto importante para a gente falar. Quando fala dessa questão da própria humanização, da espiritualidade, é um processo de construção contínuo, tem que ter persistência, perseverança, para a gente criar um processo de maturidade nos times. E nós vamos ter gente em níveis muito diferentes. Então, sim, como a gente coloca, quando fala desses níveis diferentes, tem uma coisa que nós fazemos que é um mapeamento, assim, não dá para colocar todo mundo junto. Tem hora que eu vou ter que colocar, mas tem hora que não dá para colocar, porque o outro já está no outro nível e talvez ele tenha que usar isso em alguns momentos, usando a própria inteligência, né, coletiva que tem na organização. Autorreguladora, né? Exatamente. Então, autorreguladora do processo. Então, a gente vê como um ponto que é a nossa cocriação com os nossos clientes, de como a gente estuda e olha e como a gente constrói isso juntos. E aí precisa entender a realidade, né, da própria organização, para a gente entrar de uma forma que a gente possa colaborar e contribuir com esse processo, sendo bastante assertivo. Porque é o tempo das pessoas, o recurso financeiro das organizações, para a gente potencializar. Então, se a gente faz um movimento, que é um movimento que a gente vai correr uma maratona, mas corre 1 quilômetro e para... Né? Então, exatamente, como que a gente vai alimentando esse processo? Tem hora que você pode acelerar, tem hora que você pode reduzir. Mas como a gente vai entendendo esses sinais da organização... Que é processual, né? Que é isso que você está marcando, né? Que é processual, o processo de construção. Acho que seria interessante se a gente pudesse falar principalmente
nossos serviços, né? Daquilo que nós podemos oferecer dentro dessa perspectiva, sim, que dão suporte, né, a toda essa prática da humanização. E também a gente falar do 2024, né, o que nós estamos comemorando esse ano, exatamente, né? Dessa perspectiva aí deste ano, né, dessa são 24 anos em 2024. Exatamente. Ficou fácil, né? Porque já sabe onde a gente nasceu, né? No ano de 2000. Então, veja o seguinte, que a gente tem uma questão, né, de como a gente conduz os nossos processos de desenvolvimento, levando em consideração sempre essa questão da humanização e da espiritualidade. Então, a gente trabalha com o processo de assessment, por exemplo, trabalhando essa questão do acesso humanizado. E aí foi um exercício que nós fizemos, né, Regina, que foi bacana, num grande projeto que a gente teve, mas a gente mesmo tempo fala assim, mas existe assessment não humanizado? A gente fez essa pergunta. Existe. Existe. Então, algumas empresas no passado nos procuravam e falavam assim, olha, eu quero fazer um assessment para demitir. Algumas pessoas, você não precisa de acesso, você já sabe quem vai demitir. Então, não é uma... E aí a gente também calibra isso com o cliente para que ele não invista onde ele precisa investir. Então, é um processo de construção. E aí, quando a gente fala desse processo do acesso humanizado, você vai fazer uma coisa que ela é fundamental para a gente avaliar. Que o mundo costuma nos avaliar pela foto e não pelo filme. Qual que é a diferença disso? Na foto você, se saiu bem, está bem, se saiu mal, está mal. No filme você tem uma trajetória construída que muitas vezes não é levada em consideração. E aquele instante te reduz a tudo o que você é. Não, essa questão que você está trazendo é fundamental. E outra coisa, existe uma relação de poder ali, né, de quem faz o assessment e do outro, tradicionalmente. Exatamente. E nós vamos trazer como ele fazendo o processo de autoavaliação a partir do assessment que ele recebeu. Então, veja só, nós sempre trazemos o assessment com perspectiva de desenvolvimento, exatamente, de identificação de potencial, dos pontos de alavancagem do indivíduo para onde ele pode estar melhor ou não. E ele fazendo escolhas desse processo, né? Porque ele pode escolher também não estar na organização, ele pode escolher desenvolver áreas específicas dele, que naquele momento não são prioridades para o momento da carreira dele organizacional. Então, eu vejo que nós, né, como os facilitadores, que eu acho que é esse o nosso papel, nós somos facilitadores de reflexão de um processo de desenvolvimento. E a gente tem sentido um processo maravilhoso das pessoas, né, quando elas trazem essa relação, mesmo que elas... pautado em perguntas e não respostas. Legal, né? Legal. Nós pautamos o nosso acesso em perguntas para as pessoas, para os participantes do processo, nas nossas que amplia, entrevistas, né? nas nossas entrevistas, que amplia a reflexão, que amplia a lente, que amplia o posicionamento dele, de empoderamento da pessoa sobre ela fazendo o processo de reflexão do seu autodesenvolvimento, do protagonismo dela nesse processo. E a gente tem experiências maravilhosas. Nós tivemos um projeto que nós fizemos um número grande dentro desse projeto, né? Mais de 100 assessments nessa abordagem. E foi muito legal, né? Foi muito enriquecedor, inclusive para nós, do ponto de vista da evolução das pessoas, né, nesse processo. E tem uma questão, somando com a fala da Regina aqui, que quando a gente fala de acesso para desenvolvimento, a gente preconiza que há algo de muito poder nas organizações que elas usam pouco. Que assim, não sei se vocês fizeram essa pergunta, quanto vale alguém muito engajado? Vale muito. E às vezes esse acesso de desenvolvimento vai permitir ou verificar até uma movimentação. Porque tem algumas competências que às vezes aquela área não está sendo utilizada mais. Sim. Então, de como a gente faz isso?
E esse é um ponto fundamental, que é uma pergunta que a gente deve fazer. Quanto vale um profissional engajado numa organização? Você sabe que vale muito, porque às vezes esse engajamento permite ele aprender coisas mais rápido, porque está engajado, está alinhado com aquela marca, faz sentido ele estar ali. Mais feliz. Mais realizado. E aí, às vezes, as lideranças, ou às vezes as organizações, insistem em fazer com que aquelas pessoas cheguem naquela área. E às vezes não é mais aquela área, porque o ciclo naquela área já mudou. Eu tenho, a minha própria experiência tem alguma coisa com isso, mas isso é história para outro momento, né? Ó, tá muito bom o nosso papo aqui. Nós estamos fechando? Nós temos 4 minutos para a gente colocar. Não colocamos o que realizamos, mas acho que a gente pode... Acho que eu posso falar rapidinho? Pode, por favor. Sem nós entrarmos em discussão, mas só para... Nós estamos chegando agora para vocês entenderem, então, quais são a nossa árvore, né, de serviços que nós prestamos, que principalmente... Na área de liderança, a perspectiva de uma liderança humanizada. Então, nós trabalhamos com mentor e coaching focado para isso também, integrados, dentro da perspectiva humanizada. Nós trabalhamos com team building, team coaching, team mentoring. Nós trabalhamos dentro do conceito da inteligência coletiva, dentro dessa raiz de times, e potencializando os times e construindo nessa jornada aí, de realização e de sucesso também, né, da equipe. Nós também trabalhamos com ressignificação de conflitos, porque muitas vezes existe um atolamento, digamos assim, e que acaba impedindo as equipes caminharem, equipes ou até processos de transformação, que também gera o change management. Ele não é um processo liso, né? Ele tem percursos, tem pedras no caminho, tem obstáculos, tem resistências. Então, nós trabalhamos muito em ressignificação de estágios, desses estágios e de conflitos. E temos um grande guarda-chuva que é de saúde organizacional e bem-estar, né? De saúde mental. E focamos a questão da felicidade, a realização no trabalho. Isso é uma premissa para nós. Nós acreditamos que o ser humano tem condição de construir isso individualmente e coletivamente, mas precisam ser criados espaços, né, e ambientes saudáveis para isso. E na última, assim, que é a novidade para o mercado, é que nós vamos realmente colocar na rota, né, de 2024 o lançamento de construir uma jornada com os profissionais de RH, né? Nessa perspectiva de preparar, nós abrimos, né, os fóruns para discutir junto com o pessoal do RH, com as pessoas profissionais que atuam nessa área, essa jornada de construção, de humanização da organização, tanto dentro da perspectiva individual, como também da nossa prática em recursos humanos, liderando processos de humanização dentro das organizações, e a área de desenvolvimento de mentores humanizados, mentores que olham que potencializam os seus mentorados, os seus mentees no desenvolvimento, preparando os talentos das organizações, melhorando performance das organizações, e um outro curso também, que é o curso de liderança, né? De liderança humanizada, que esse é formado por um pool de profissionais, né? Convidados, outros consultores, inclusive, trazendo o melhor das práticas para esse mundo em transformação. Eu acho que agora, então, fechou. Uau! Bom, vamos lá. Eu estou feliz e emocionado. Gratidão, Regina, por estarmos juntos nessa trajetória aqui. Eu continuo aprendendo sempre com você. Seja generosa quando você fala que você aprende comigo, mas eu espero que haja essa troca de fato. Mas é um ponto ali de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Me sinto realizado e orgulhoso no sentido de que
eu não deixei, né, essa organização sumir por conta dos obstáculos que a gente encontrou. Hoje a gente consegue falar com muito mais gente, com muito mais organização, e a gente quer aumentar essa contribuição para você que é líder, para você que é profissional de RH, para que você possa cada vez mais realizar no seu ambiente. Então, uma alegria, né, terminar aqui nosso primeiro podcast de 2024, né, celebrando esses 24 anos. Nós vamos entregar pelo menos 24 podcasts ao longo desse 2024, e tem muita gente bacana que vai vir aqui colaborar com essa visão, com essa perspectiva e com as práticas de se fazer de fato uma liderança humanizada e espiritualizada no mundo corporativo. Conto com você, nos sigam nas redes sociais, aí no YouTube, no Instagram, e aproveite bem esse conteúdo que foi preparado para você e que tem um ponto que é fundamental para a gente estabelecer essa alta conexão, da gente poder conviver, somar e trocar. Deixo aqui meu beijo no coração, e tem gente muito bacana chegando aqui para compartilhar as suas experiências. Lembrando que nós criamos experiências para a evolução humana e organizacional. Beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu, gente! Obrigada, Adilson, oportunidade. Obrigado.